Olá, tudo bom? Esse artigo é uma pesquisa de base em animais, tá? Ratinhos de laboratório, tá? Que sofreram um traumatismo craniano. Eu fiz UTI 18 anos. A gente sabe que paciente que sofre traumatismo craniano depois tem diversas consequências deletérias de processo neurodegenerativo, neuroinflamatório, tá? E uma luta é tentar evitar ou mitigar os danos, tá? Do trauma, né? A diosmina, da mesma forma que tem diversos outros antioxidantes e anti-inflamatórios naturais, é uma potencialidade. Eu tenho testado no consultório com os pacientes e a resposta é bem interessante. Aqui nesse trabalho eu tenho a justificativa, tenho a pesquisa que ele consegue melhorar o comportamento depressivo, consegue melhorar a coordenação motora e bem como a funcionalidade de certas áreas cerebrais que foram estudadas, outras não foram estudadas, claro, não dá para estudar tudo, mas a diosmina é um componente que a gente consegue comprar com facilidade, sem receita, tá? Utilizada como neuroprotetor. E é um venotônico também bastante interessante. Beleza? Divirta-se. Bom estudo. Valeu! Quando a gente pensa em traumatismo craniano, a primeira coisa que vem à mente é o impacto, a batida, certo? Mas e se o maior perigo não for o golpe inicial, mas o que acontece depois? Hoje, a gente vai mergulhar numa pesquisa que investiga uma possibilidade fascinante. Será que um composto, encontrado em frutas cítricas, poderia proteger o cérebro dessa lesão que acontece nas sombras? Pois é, para muita gente que sofre uma lesão cerebral, a verdadeira batalha começa horas até dias depois do acidente. É como se fosse uma guerra silenciosa acontecendo dentro do crânio. E é justamente aí que os danos mais sérios e duradouros podem se instalar. Tá, vamos só alinhar os conceitos rapidinho. O traumatismo crânioencefálico, ou TCE, é basicamente isso. Um dano no cérebro causado por uma força externa repentina. Pensa num acidente de carro, numa queda feia, lesões em esportes. O problema é que o impacto inicial é só o começo de uma cadeia de complicações bem complexas e, infelizmente, muitas vezes permanentes. E isso nos leva direto para essa ideia da lesão que vem depois da lesão. É aqui que a coisa fica bem impressionante. A gente não está falando só da pancada em si, mas de um verdadeiro efeito dominó que começa a derrubar tudo dentro do cérebro. Olha só como essa cascata funciona. Primeiro, acontece o trauma físico. Imediatamente, o cérebro responde com uma inflamação gigantesca. O irônico é que essa inflamação, que deveria ser a defesa do corpo, acaba virando o vilão da história. Ela começa a danificar os próprios neurônios. E qual o resultado lá na ponta? Problemas de comportamento que podem mudar a vida de uma pessoa para sempre. E que tipos de problemas são esses? Bom, a gente está falando de transtornos de humor, de comportamentos muito parecidos com depressão e ansiedade, e até de disfunção motora. Sabe? Problemas de equilíbrio, de coordenação. Então, o ponto central aqui é que o grande alvo de um possível tratamento não é só o impacto, mas essa cascata de inflamação. E se a solução, ou pelo menos um protetor, pudesse vir de algo tão comum como frutas cítricas? É exatamente aqui que entra a diosmina, a grande estrela dessa pesquisa. Mas o que é essa tal de diosmina? É um flavonoide, um composto natural que a gente encontra principalmente em frutas cítricas. E o que faz dela tão promissora para essa pesquisa são as suas duas, digamos, superpotências. Ela é anti-inflamatória e antioxidante. Ou seja, na teoria, ela tem exatamente as ferramentas certas para tentar parar aquela cascata de danos que a gente acabou de ver. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Será que esse composto, vindo de uma fruta, poderia mesmo ser capaz de frear esse efeito dominó devastador dentro do cérebro depois de um trauma? Bom, para responder essa pergunta, os cientistas precisavam de um experimento. Vamos dar uma olhada em como eles colocaram essa teoria à prova usando um modelo animal. A estrutura do teste foi bem direta. Eles dividiram os ratos em 3 grupos. Tinha o grupo de controle, que não sofreu nenhuma lesão. O segundo grupo sofreu traumatismo craniano. E o terceiro grupo, que é o nosso foco, recebeu a diosmina antes de passar pela mesma lesão. Uma organização perfeita para poder comparar os efeitos, né? Certo, mas como é que se mede se o tratamento funcionou? Com uma série de testes de comportamento bem conhecidos. Por exemplo, o labirinto em cruz elevado, que é um jeito de medir os níveis de ansiedade.
Tem também o teste de nado forçado, que avalia comportamentos do tipo depressivo. E, por fim, um aparelho chamado Rotarod, que nada mais é que um teste de equilíbrio e coordenação motora. Chegou a hora da verdade. Vamos decifrar esses resultados. Será que a proteção funcionou? Olha, os dados contam uma história bem interessante. Primeira questão. A diosmina conseguiu diminuir os sinais de ansiedade? É bom lembrar que, nesses testes, um rato menos ansioso tende a explorar mais os espaços abertos e expostos do labirinto. E o resultado aqui é... Uau! O grupo que sofreu a lesão super ansioso passou só uns 5 segundinhos nos braços abertos. Agora, o grupo que recebeu a diosmina passou quase 14 segundos explorando, mais tempo até que o grupo que nem foi lesionado. Isso é uma evidência muito forte de um efeito protetor. Ok, vamos para o próximo ponto. E os comportamentos do tipo depressivo? No teste de nado, quanto mais tempo o animal fica imóvel, mais isso é interpretado como um sinal de desesperança comportamental. E, de novo, o padrão se repete de forma clara. O grupo com a lesão ficou imóvel por mais de 141 segundos. Já o grupo tratado com a diosmina ficou parado por um tempo muito menor, chegando perto dos níveis do grupo saudável. Parece mesmo que a diosmina conseguiu reverter esse comportamento. E, para fechar os testes de comportamento, há a função física. A diosmina ajudou na coordenação motora? O teste é bem simples. Por quanto tempo os ratos conseguem se manter em cima de uma barra que fica girando? Dá uma olhada nisso. O grupo com a lesão mal conseguiu ficar 20 segundos na barra. Mas e o grupo da diosmina? Quase 27 segundos. Um desempenho muito próximo ao do grupo de controle, que não teve lesão nenhuma. A recuperação da função motora foi impressionante. Os resultados de comportamento são muito claros, mas a grande pergunta é: o que de fato estava acontecendo lá dentro do cérebro para gerar essas melhoras todas? Para descobrir, os cientistas foram olhar para uma área específica do cérebro, o corpo estriado, que é super importante para o movimento e para o humor. Lá, eles mediram a velocidade dos neurônios, ou seja, a taxa de disparo deles. No grupo com a lesão, essa velocidade despencou, caiu para cerca de 49 Hz, um sinal claro de que as células cerebrais estavam sofrendo. Agora, e no grupo que recebeu a diosmina antes? A taxa de disparo dos neurônios saltou para 216 Hz. É uma recuperação gigantesca na atividade elétrica do cérebro. A diosmina não estava só mudando o comportamento por fora, ela estava ajudando a restaurar a função básica dos neurônios lá dentro. Então, o que tudo isso quer dizer? No fim das contas, esses resultados trazem um belo vislumbre de esperança para uma área da medicina que hoje tem pouquíssimas opções de tratamento eficaz. Os próprios autores do estudo concluem de forma bem cuidadosa como a ciência deve ser. Eles dizem que os resultados indicam que o pré-tratamento com diosmina pode modificar os comportamentos de ansiedade e depressão após um TCE em ratos. É uma afirmação modesta, mas que, com base nas evidências que a gente viu, é extremamente promissora. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Será que uma das chaves para proteger nosso órgão mais complexo e misterioso, o cérebro, pode estar escondida em algo tão simples, tão natural, quanto as cascas das frutas que a gente come? Essa pesquisa sugere que talvez valha muito a pena continuar cavando para encontrar essa resposta.